Boa noite, queridos buscadores, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para mais um Conversando, que é o nosso trabalho agora quinzenal, aqui pelo Facebook, toda quinta-feira, de 15 em 15 dias, às 19 horas, 19 às 20 horas. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que me encanta muito, que é melhorando a comunicação com o outro. Comunicação de uma forma geral me encanta. E esse fim de semana que passou, eu estava dando a formação, que é o curso de formação aqui para terapeutas e, enfim, quem quer se tratar com constelação e com a metodologia Exemplo Vivo, é um curso de 140 horas, né? E nesse penúltimo módulo, ele é de comunicação e saúde. Então, eu pude tocar de novo esse tema com os meus alunos, né? Boa noite, Wanda, seja bem-vinda. E os meus alunos gostaram muito, né? Porque eles gostam muito. E teve um ano que eu, na Escola Exemplo Vivo, aquele programa que eu faço, que é mensal, né? Oi, Maria de Lourdes, eu fiz um ano inteiro só sobre comunicação, só sobre modelo de comunicação, como eu me comunico, o que é isso, como isso influencia na minha vida. Então foram 12 palestras só, presenciais, só sobre comunicação. Oi, Rodar. E falando com meus pacientes, disse, Ana, então podia esticar isso, né, para as palestras que você faz na internet. E eu, pensando nisso, resolvi abordar esse tema hoje, melhorando a comunicação com o outro, e, ao mesmo tempo, dizer a vocês que eu vou fazer um seminário no dia 31, semana que vem, no sábado, um seminário fechado, lá pelo Zoom. Ele vai ser de 10 às 19. As inscrições, esses trabalhos do Zoom são sempre inscrições com a Letícia Rigoli, que faz a assessoria em organização. As inscrições já estão abertas. O Zoom, na verdade, não tem o limite de pessoas, né? E eu vou trabalhar com quem chegar, como sempre. É claro que vai ser um trabalho em que eu vou usar minhas ferramentas todas, como constelação, meu conhecimento, minha experiência, enfim, né? A metodologia Exemplo Vivo. E assim nós vamos aprofundar o tema da comunicação e trabalhar dificuldades de comunicação. Então, o grande objetivo desse seminário é trabalhar a comunicação das pessoas que estiverem presentes. Porque eu estou convicta, né, pela minha experiência na clínica, que a comunicação muda muitas coisas, né? O que muda? O que muda é o que eu vou ficar abordando hoje aqui, para dizer a vocês que não precisa só fazer o meu seminário para trabalhar nisso, né? Mas qualquer livrinho de comunicação muito básico vai mostrar a vocês a importância da comunicação na nossa vida. Inclusive por causa da PNL, que a PNL usa esses modelos de comunicação, né? Cursos de vendas também usam muito esses modelos de comunicação, né? E hoje eu vou dar uma pincelada nos modelos. Claro, eu não tenho como esgotar isso aí, é um tema muito amplo, quer dizer, deu para fazer 12 palestras, eu não vou conseguir fazer aqui de 2 horas, né? Aqui em 1 hora. Mas eu quero só chamar a atenção para a importância, por exemplo, dentro da família, e eu tenho abordado muito família aqui, porque a gente está nessa pandemia, essas famílias estão em casa ainda, algumas, outras não, mas já dando as suas cabeçadas por problemas apenas de comunicação. Então elas podem atribuir, eu tenho uma personalidade, fulano tem outra personalidade. Sim, ok, é verdade, as pessoas não são iguais. Porém, seus modelos de comunicação também não são iguais. Então, você se interessar por observar como é quando você se comunica com alguém, o que acontece, o que se passa, né? Porque tem algo que se passa em você
que é o simples desejo de falar uma coisa para o outro. E tem algo no outro que é receber essa mensagem por um canal qualquer que você utilizou. Isso é teoria de comunicação pura, em qualquer Google vocês vão encontrar. Mas o que eu quero chamar a atenção é para como essa comunicação se dá, né? E como ela pode atrapalhar ou ajudar na nossa vida, né? Então, o que acontece? Vamos lá, basicamente. Nós temos 6 modelos de comunicação. Então, quais são esses modelos? Vamos lá. Nós temos o auditivo. O auditivo de uma pessoa, ele precisa de palavras, precisa de textos, precisa de ouvir. Uma pessoa que tem auditivo, aliás, como a própria palavra diz, precisa ouvir, ok? Se ela não ouve, tudo se atrapalha. Então, toda vez que eu falar alguma coisa de modelo, né, ou de como funciona a comunicação, vocês pensem, eu entendendo, eu ajo melhor com isso. Eu não entendendo, tudo piora, tá bom? Então, sempre pense assim, porque acontece em mim isso e acontece no outro também, ok? Então, vamos lá. Então, o auditivo eu já falei, ele precisa ouvir, ele precisa falar, ele precisa escutar, que é diferente, né? Ele precisa aprender pelo ouvido. Então, é uma forma muito própria de você receber uma comunicação, de entrar na comunicação. Precisa ser pelo ouvido, pela palavra, pela música, pelo estímulo que for mais auditivo. Bom, uma pessoa que tem o visual, e todos nós temos, vamos depois ver aonde, né? Esse visual implica que eu tenha que olhar para a pessoa. Olhar, ver a pessoa. Se eu não conseguir ver a pessoa, por exemplo, atrapalha muito o meu entendimento. Então eu preciso olhar para ver. Então, oi Lúcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, esse olhar para ver é de quem tem esse visual mais trabalhado, o mais necessitado de imagens, né? Eu também posso ter que recorrer a imagens, aí alguém fala comigo, eu vou lá na minha memória procurar uma imagem que seja compatível com aquilo que aquela pessoa está falando. Então, a imagem é muito importante. Por exemplo, eu vou explicar para uma pessoa como é que chega lá no endereço tal, e para mim, né, desenhar para a pessoa, se eu for um visual, desenho para que a pessoa entenda melhor. Então, essa pessoa pode entender melhor um desenho, ok? Então, isso é fato. Bom, oi, nós hoje estamos com um probleminha de transmissão aqui do Facebook, ok? Então, outro modelo, outro tipo é o sinestésico. E o sinestésico é aquele que precisa sentir para entender. Sentir no corpo. Então, quando a gente fala em sinestésico, a gente fala em corpo, em tocar, para sentir e entender melhor, né? Inclusive, vocês conhecem aquele amigo que fala com você, batendo em você para que entenda, né? Isso é um tipo de comunicação. Eu não estou falando aqui dos tipos, eu estou falando só dos modelos, eu estou falando só dos tipos, né? Então, uma pessoa sinestésica pode ser uma pessoa que entra assim no 1,99, como minha filha faz, e tenha que tocar em todos aqueles plásticos, como se fosse haver uma novidade ali. Né? Ela tem que tocar, tem que sentir, senão ela não compra. Né? Ela tem que sentir. E nesse sentir é que ela faz a entrada, no caso dela, né, da comunicação. É que ela entende. Então essas pessoas sentem com o corpo, né? Bom, então eu falei assim rapidamente nos tipos, né? Agora, como eles se combinam e como é a comunicação? Ela é bem simples. Existe uma entrada, então seria um triângulo assim, entra a comunicação,
por algum desses tipos, essa comunicação ela é processada, então entrada, processamento, e depois no processamento eu recorro à minha memória, onde estão registrados os fatos mais importantes para mim, que eu junto com o que eu processei e qualifico melhor ainda meu conteúdo. Aí eu volto pelo processamento e saio. Então tem entrada e tem saída. Repetindo, entra a comunicação, comunicação é processada, eu melhoro o conteúdo dela com minhas memórias, meus registros, que é um tesouro nosso, né? Depois eu volto pelo processamento, exatamente, processo de novo, e aí sai a comunicação, ela é emitida, tá bom? Bom, então esse é o movimento, entrada, processamento, memória, depois processamento e saída. Esse é o caminho da comunicação. Bom, existem coisas que dizem os ruídos da comunicação, mas eu não vou entrar nisso aqui porque não é meu objetivo. Meu objetivo é dizer que se eu tenho um modelo tal, eu preciso prestar atenção no meu modelo e preciso, obviamente, minimamente, observar o outro para ver como eu falo com ele. Não é? Porque eu posso estar cometendo erros absurdos, né? Querendo falar com o outro para que ele entenda de um jeito lá meu, mas não é o caso, ele não vai entender aquilo, ele não vai conseguir, né? Então vamos dar um exemplo disso. Então, os 6 tipos, né? Digamos que eu seja auditivo na entrada e na saída, visual no meio e sinestésico. Então, como é que eu percebo a fala, né? A fala de um auditivo na frente é uma pessoa que precisa falar muito. Eu vou falar assim dos maiores conflitos por causa da comunicação, não vou abordar todos os modelos aqui. Mas vamos lá, uma pessoa que tem auditivo na frente, ela quer falar. Ela fala na fila do banco, ela fala em vários lugares, né? Ela fala, e se ela não falar, ela não fica bem. Então você imagina se essa pessoa é assim e ela está te contando uma coisa, né? E você não deixa ela falar. Muito complicado, muito difícil para ela, entende? Então o que acontece? Nós temos que olhar para essa pessoa e dar um tempo para que ela fale. Mas só que ela pode falar muitas abobrinhas junto com muitas coisas que ela gostaria de falar. Mas esse tempo para ela é fundamental. Essa fala é como se você dissesse para ela: eu estou te ouvindo, eu gosto de você, eu recebo o que você diz em meu coração com muito amor. Reparem como é complexo, não é? Então, aquela fala desbaratada dela, bem rápida, normalmente. Estou dando assim pinceladas, tá, gente? Eu não vou esgotar. Aí, se essa pessoa tem um visual no meio, ela processa vendo. Então, ela está falando e ela está vendo. Se ela não vir, se ela não olhar, se ela não perceber com a visão, fica mais difícil para ela. Então, a pessoa está falando para caramba, aí você, ao invés de olhar para ela, porque já encheu o saco, você olha, começa a olhar para o lado. Isso pode deixar essa pessoa muito irada, né? Ué, você não está me ouvindo? Porque você não está olhando para ela, né? Depois nós temos essa pessoa com sinestésico atrás. O que é um sinestésico atrás? É uma pessoa que não precisa fazer movimentos para entender as coisas. É uma pessoa que pode ficar sentada muito tempo, falando, como aliás é o meu caso, eu tenho um sinestésico atrás. Então eu posso ficar muito tempo, não há problema nenhum para mim. Agora, se você disser assim: Ana, vamos dar uma voltinha ali, que eu quero te contar um negócio, já fica mais difícil para mim. Esse sinestésico atrás quer dizer que as memórias estão no corpo muito profundas, né? Aqui, muito dentro. Então, uma pessoa auditiva, visual, sinestésica, ela tem que buscar lá no tesouro dela, que é a memória é nosso tesouro, registros, né? Para passar pelo processamento e depois devolver
com palavras, né? Mas se for ao contrário, se, por exemplo, ela tiver um visual na frente, como é o meu caso, eu vejo primeiro e depois eu processo falando. Então, vocês vejam, eu estou falando aqui com vocês, eu estou vendo, não posso não ver, então eu estou vendo, e nesse ver que eu faço, né, o estímulo entra, é como se eu estivesse vendo cada um de vocês, né? O processamento meu é com palavras. E quem tem esse processamento no meio, como nós estamos falando, em auditivo, ele gosta de conteúdos mais aprofundados. Ele não consegue falar por falar. Precisa fundamentar, ele acha que tem que explicar melhor, né? E normalmente ele quer explicar mesmo melhor. Às vezes as pessoas não suportam, né? Porque ele quer explicar muito bem. E depois ele vai lá como um sinestésico atrás, estou falando do auditivo visual sinestésico, do visual auditivo sinestésico, ele vai lá nas memórias dele, no que ele sente no corpo, e aí ele bota mais qualidade nessa comunicação toda que ele fez, né? E aí ele vai e devolve para o mundo em palavras, né? Ou vendo. Aí ele tem que devolver em palavras, mas olhando para a pessoa. Então, eu vou dizer assim, um exemplo vivo na minha vida, quando eu conheci esse trabalho, eu conheci a teoria da comunicação, mas não nessa perspectiva do Peter Spelter, com quem eu fiz formação de constelação em comunicação, né? É muito específico e é uma pesquisa que ele faz a vida inteira. Bom, então o que acontece? Quando eu não estou bem na minha comunicação e não vejo o outro muito bem ou ignoro, fica tudo atrapalhado em nossos relacionamentos. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz entendi esse assunto pela primeira vez com o Peter, eu cheguei em casa e dei uma folha para minha filha, onde estava escrito um básico disso. E ela disse assim, mãe, então eu estou entendendo esse sofrimento todo meu, porque filha psi, né? O que eu fazia? Senta aqui, olha para mim que eu estou falando com você. E aí mandava um sermão, desenrolava, né? Desenrolava um sermão, entendeu? Quer dizer, porque era uma discussão. Só que essa pessoa, ela tem um sinestésico na frente. Então ela não suportava, ela não ouvia metade do que eu falava, porque ela tinha que se movimentar e ela não registrava. O que nós passamos a fazer? Para falar com ela, né? Eu faço isso andando com ela. Porque para mim não é bom andar, mas para ela é a melhor forma para ela entender o que eu estou falando, sem padecimento, né? Sem atrapalhar, sem ela ficar chateada, porque já está de saco cheio do que eu estou falando. Enfim, são inúmeras, nesses meus anos todos de clínica, são inúmeras as vezes em que eu vi problemas entre casais, problemas na família, oriundos apenas do modelo de comunicação de cada um. E quando eu comecei a fazer esse trabalho de reunir uma família e definir com eles, né, e eles se auto-identificarem com aqueles modelos, ficou tudo mais fácil para eles. Porque deixa de haver um desentendimento, que é um desentendimento fisiológico. A pessoa não tem como mudar isso, a não ser por trauma. Então, algumas pessoas que tiveram traumas ou na entrada, ou no processamento, ou na memória, podem até ter modificado os seus modelos de comunicação, mas foi por trauma. E se foi por trauma, podemos trabalhar. Claro, a gente trabalha na constelação com toda a tranquilidade os traumas, né? Perceberam? Então, eu estou falando só de auditivo visual sinestésico e visual auditivo sinestésico, né? Mas eu posso falar também de visual sinestésico e auditivo lá atrás. Vamos pensar. Então a pessoa vê, aí ela fala, vai elaborar um pensamento bem profundo, né? E não, ela se movimenta, por exemplo, ela pode
e caminhar, né, para elaborar os pensamentos dela mais profundos. Mas aí o que acontece? Ela já fez o sinestésico, visual, sinestésico. As palavras dela estão lá atrás, na memória. Então essa é uma pessoa que ela vai escolher muito bem as palavras que ela vai usar. Ou ela vai silenciar muito até poder, né, trabalhar visualmente essas cenas, essas situações, porque ele é visual no meio, né? E poder, ele é sinestésico no meio, ele tem que fazer isso com vigor, com o corpo dele, tem que sentir, e depois na entrada ele tem que, de novo, ver, né? Eu estou falando assim, mas parece complexo, é porque eu não tenho nenhum tipo de recurso aqui, audiovisual, para mostrar isso para vocês, mas eu quero só dizer que é importante que vocês observem, né, os estragos que uma comunicação não conhecida ou uma comunicação muito desgastada entre pessoas faz numa família, numa relação, né? Observem, por exemplo, nós temos crianças que são criadas numa educação, nas escolas, né, principalmente, em que elas têm que ficar sentadas, caladas, ouvindo e vendo, né? Então, é fácil de você entender que... Oi, obrigada, Marisa. Fácil de você entender que se essa pessoa tem um sinestésico muito atuante na entrada ou no processamento, ela não vai conseguir ficar quieta. E aí você vem com essa onda enorme de TDAHs, né? TDAHs do mundo, né? São apontadas assim, por quê? Porque elas não conseguem parar. É bem simples. Para elas é um enorme sacrifício, né? Muito difícil. É claro que TDAH é uma síndrome importante, né? É um transtorno importante, mas eu quero dizer que o nosso ensino não facilita uma pessoa que é sinestésica, né? Normalmente, o nosso mundo não facilita, né? Você não pode ficar numa recepção de um consultório médico andando de um lado para o outro porque você é sinestésico, né? Entende? Então, esse mundo é um mundo de parar, sentar, olhar, prestar atenção. E realmente, essa pessoa pode ser que não consiga prestar tanta atenção, mas alguma coisa ela retém. Então, se eu tenho uma criança assim na minha família, né, no meu trabalho, porque eu sou a professora e tal, eu preciso entender o que é isso. A dificuldade de você ter um modelo que não se coaduna com o ambiente externo, não é? Então, eu tive uma paciente que ela fazia odontologia e ela assistia a aula sentada nas costas da cadeira, uma adulta, né? E aí ela ficava ali um pouco e depois ela saía. Não aguentava ficar muito mais lá. Então isso é um padrão, né? E o mundo nem sempre entende esse padrão. Mas depois acabou se formando uma excelente odontóloga, né, que começou a fazer um trabalho bem específico com ela para aceitar, né, o tempo que ela poderia ficar parada, atenta a algo, né? E se respeitar também. Então, a comunicação é muito séria nesse sentido e pode mudar muito a vida das pessoas, muito mesmo, bastante a vida. É, sim. Agora vamos falar de algumas questões que estão muito assim em voga, porque vamos à comunicação no sentido da linguagem, né, que eu coloco no mundo. Hoje é melhorando a minha comunicação com o outro. Então eu quero abordar alguns temas relacionados a isso. Então eu já falei dos modelos. Agora eu quero falar nos hábitos que você desenvolve com a sua comunicação e que você pratica na sua linguagem, na sua forma de falar. Então observemos, né, como está ficando assim caricato, né, a figura máxima dessa nação, porque ele tem expressões que são risíveis, né? São expressões e palavras que quando ele fala, eles não têm, ele não se dá a fala dele a importância que ele acha que as pessoas
Então já não se dá mais a importância que deveria se dar por ele ser a primeira pessoa do Estado brasileiro, né? Do nosso Estado brasileiro, do Brasil. Porque ele fala de um jeito caricato, né? Ele fala de um jeito que não é próprio, né, ao status que ele tem, né, que o pessoal está falando dos ritos, né, que são os ritos profissionais, e ele usa palavras absolutamente inadequadas e que mostra para a gente uma pobreza, né, de linguajar, de conteúdo muito grande. E ele se tornou rapidamente uma figura risível, né? Muito boa para charges, muito boa para piadas, né? Porque de verdade não está combinando, não combina, né? O, a pessoa com o lugar que ela ocupa na sociedade, né? Ok, eu estou falando disso, mas eu posso falar também de pessoas que se acostumam por ambiência, né? Por ambiência mesmo, a falar palavrões. Ok, eu mesmo falo, né? Eu falo palavrões. Mas pelo ambiente que eu estou, pode ser que eu não fale. Numa palestra minha, se eu quero falar naturalmente, eu falo, né? Meus pacientes ouvem, né? Eu falando palavrões, eles sabem que é assim. Mas tem um contexto, né? Não é uma coisa gratuita, né? Eu estou agora trabalhando numa família que o palavrão lá é cotidiano e gratuito, sem porquê nem para quê. Não interfere no conteúdo da mensagem. São apenas palavras que, pelo conteúdo, elas agridem, né? E essa agressão na comunicação, a gente tem que entender que ela bate e volta, né? Eu falo mal, isso volta para mim, porque quem recebe essa mensagem, né, desqualificada, por exemplo, com um palavrão, ou dirigido para mim um palavrão, essa pessoa vai rebater. Não tem dúvida que vai rebater, né? Então isso pode acontecer de muitas formas numa família e todas são péssimas de resgatar, porque vocês sabem, palavras vão e não voltam. Elas vão com o ar, né? Então, nossa condição de falar com alguém precisa ser mais respeitada. Quando eu falar com alguém, eu preciso medir, de verdade medir, se eu posso dizer aquilo, se aquilo é possível de eu falar, não é? Entende? Se é conveniente que eu fale. E as pessoas estão muito boca aberta e saem falando o que elas querem. Elas estão estressadas, elas estão angustiadas, elas estão ansiosas, né? Elas não querem refletir muito sobre as coisas, elas querem falar. E nisso que elas querem falar, nem sempre elas querem ouvir o retorno, né? Mas tem retorno. E se não tiver retorno, todo esse conteúdo que você emanou para a pessoa na sua fala, ele fica e volta para a pessoa e fica no coração dela, o que é infinitamente pior e horrível, né? Porque a pessoa ouve e segura a informação, segura o xingamento. Bom, quem segura um xingamento, mais cedo ou mais tarde vai retribuir. Porque botou isso lá na memória, escondeu lá atrás, onde eu falei a vocês, que é o nosso cofrinho, né? Então vai e coloca lá atrás. Então, algum dia, quando ela estiver menos, né, avisada, como a gente fala, né, que ela estiver menos controlada, pode ser que ela vá lá no cofrinho, pegue essa palavra e libere essa palavra em cima de alguém. Então, a nossa fala precisa ser olhada como um fator de comunicação entre pessoas, mas é algo que diz muito sobre nós. Quem somos nós, né? O que nós falamos e para onde nós estamos nos dirigindo. Bom, uma outra, quer dizer, pequenas coisas que eu gostaria de deixar com vocês, né, para vocês refletirem. Essa é uma, né, do cuidado com as palavras. Agora reparem que também existe a forma como eu falo, né? Não é só o conteúdo, eu estou falando em conteúdo de mensagem, falei em palavrão, falei em inadequação, mas agora eu quero falar com a forma, né? A forma como eu falo com alguém.
mais agressiva, menos agressiva, mais gentil, menos gentil, mais doce, menos doce, mais punk, como diz o outro, né? Menos punk. Então, quando eu verbalizo, quando eu estou me dirigindo a alguém, é preciso que eu pense antes de que forma farei isso, não é? Porque existem pessoas que são mais sensíveis que as outras, né? E aí nós estamos falando de sentir. Se essa pessoa tem um sinestésico na frente ou no processamento, ela vai sentir muito. Aquela palavra bate nela como se fosse uma coisa corporal, um castigo corporal no sentir dela, né? Então nós temos que tomar cuidado. E aí quando eu vejo aquela frase, né, do gentileza gera gentileza, é uma frase que sempre me encanta, né? Porque você tem uma forma de falar gentil, mais educada, você vai receber uma forma gentil e mais educada. Se não, vejamos, é alguma coisa que a gente fala muito em treinamento de vendas ou de pessoas que precisam se comunicar muito, né? Vocês já viram alguém querer bater em aeromoça? Não, não viram. Só o Tim Maia, né, que quis bater e aí tiveram que parar o avião dele. Não, então não existe, né? Essas pessoas são treinadas para ouvir, reter, né? Sorrir, ter uma forma de entender aquela mensagem, sempre assim, né? E aí fica difícil você engrossar com uma pessoa dessa, né? Que está aqui falando assim, sim senhora, eu vou verificar. Sim, senhor, eu vou, o senhor quer... Ah, mas agora não estamos servindo isso na aeronave. É uma forma. Ah, é falso, não é falso? Quando eu trabalho com adolescente, ele vai muito para esse lugar, né? Mas isso é ser falso. Não, isso é viver, tentar viver bem, né? É trabalhar no mundo externo com o que eu tenho, né? Com o que eu posso fazer. E esse trabalho no mundo externo, ele precisa ser adequado. E é um trabalho que a gente precisa fazer internamente. Isso vem de dentro, né? É claro que quando elas botam aquele sorriso assim, né? Eu vejo que tem um pouquinho de treinamento ali, mas fica difícil eu ser grosseira com ela. Eu vou ter que dar uma recuada para olhar para o sorriso para responder a isso de uma forma melhor. Então, essas pessoas que têm trato com o público, elas fazem isso. Agora, algumas têm muita facilidade, mais facilidade que as outras, que para quem sorrir, né, é mais difícil. Nós vemos isso nas coisas da internet, né, nos telemarketings da vida, que pessoas que atendem você, a voz dela, quando ela diz alô, você acha a voz ótima. Você se sente recebida, acolhida, a mulher vai te ouvir. Às vezes não vai nada, não vai ouvir, não vai resolver, mas ela me dá um alô que me faz recuar do meu sistema nervoso todo, da minha reclamação, para ficar no alô que ela me deu, que é um alô delicado, entende? E aí nós temos que modular a nossa comunicação a esse alô. Senhora, o que posso lhe ajudar? E não é a questão da senhoria, porque uma pessoa grosseira, quando fala senhora, a vontade que você tem é jogar o telefone na parede, enfim. Né? Tem até um quadro do Porta dos Fundos com Porchat que fala sobre isso, né? Atendente de telemarketing, muito, ficou famoso. E, enfim, porque é isso mesmo. Então a comunicação, ela tem um conteúdo que é expresso, né, por palavras, sentimentos, por visões, por imagens, né? Mas ela também tem a forma que é expressada, né? Como eu me expresso com o outro. E a forma como eu me expresso diz muito de quem eu sou, né? Eu estou bem convicta que não é só uma questão de status socioeconômico, cultural, não é? Não é só isso, é algo de dentro. A pessoa tem dentro dela uma comunicação mais amável ou menos amável, não é? Isso é uma propriedade. Então, por exemplo,
alguns pacientes meus, quer dizer, eu tenho uma paciente que me botou um apelido, né? Tropa de elite, ou fica ou pede para sair. E realmente, porque a minha fala é uma fala assertiva, que é uma fala assertiva. Ela tem início, meio e fim. Então ela não tem muitos adornos, né? Palavras para enfeitar aquele conteúdo. Ela é uma fala mais direta. E ter uma fala direta, muitas vezes, é, causa estranheza nas pessoas, né? Por eu ser uma terapeuta, eu deveria ter alguns adornos ali para ficar talvez mais suave, como vou falar, não sei, né? Cada um tem o seu próprio jeito. Mas eu sei que com essa fala assertiva eu também procuro passar o meu enorme amor pelo meu paciente, né? E talvez eu faça isso pelo meu olhar, talvez eu faça isso ouvindo mais ele, enfim. Cada um arruma a sua maneira, né? E passar esse amor é algo importante, né? As pessoas estão precisando receber, por algum meio que seja auditivo, visual ou sinestésico, mais amor, mais consideração, né? Mais estima, no sentido de se sentirem estimados, né? Amados, reconhecidos, acolhidos, né? Então, todas essas palavras que falam em acolher o outro, respeitando o outro como ele é, são palavras muito bem-vindas nesses tempos, né? Em que nós não estamos muito felizes. Não estamos, não. Nós estamos passando uma fase muito difícil, né? Saindo dessa quarentena e na quarentena, alguns na quarentena ainda, como eu estou na quarentena, com muitos prejuízos financeiros, profissionais e tal, mas observando, aproveitando esse tempo que nós estamos tendo, quem pode ter, né, para se melhorar um pouco. Então eu fico muito feliz de fazer esse trabalho quinta-feira, né, pelo Face, porque eu sei que eu posso atingir mais pessoas, né? E que talvez algumas palavras minhas, porque a minha questão da escola, a escola é escola exemplo vivo, palavras que andam, Ana Camargo. Então, através das minhas palavras, que as palavras possam chegar a alguém, né? E talvez possam chegar muito longe, que é o meu sonho, né? Vou declarar de novo aqui para o universo, meu sonho é chegar em Roraima, né? Eu tenho certeza que alguém, talvez em Roraima, esteja precisando ouvir o que eu estou falando. Mas agora conseguiram uma forma muito boa para mim, a Priscila, que faz a mídia digital, Letícia Rigoli também, que faz a organização, toda a assessoria de organização, que é pega isso aqui que eu estou fazendo no Face e coloca lá no canal do YouTube, que é Ana Camargo, Escola Exemplo Vivo. Então lá vocês têm muitas palavras, né? Muitas palavras, muitos temas. Então vocês têm 17 temas do primeiro ciclo, que era semanal, que se chamava Encontro. E vocês têm agora, hoje nós estamos fazendo o Conversando número, deixa eu ver aqui, número 6. Então já temos 23 temas lá, né? Lá disponíveis para vocês no YouTube. São palestras de 1 hora, vocês podem ouvir como vocês quiserem, podem escolher o tema, né, que vocês tiverem mais interesse. E agora ela também está colocando algumas apostilas virtuais de algum tempo atrás. Esses são vídeos editados por Kátia Jorgensen e que estão lá no estavam soltos no YouTube e agora estão no canal também da Escola Exemplo Vivo no Camargo. Então é só entrar lá, né? Então ali tem umas coisas bem interessantes, né? Talvez nem todos vocês vão gostar de tudo que está ali. Mas a questão não é gostar ou não, é se me serve ou não, né? Esse é o meu objetivo. Não é gostar, não gostei, gostei do que a Ana Camargo falou. Não me interessa muito. Não, na verdade não me interessa mesmo, né? Me interessa, por isso que vai sem edição, vai sem corte. Porque, oi minha filha, tá boa, linda. Então, não me interessa mesmo se a pessoa gostou ou não gostou, gostou muito ou gostou menos. Não, não tá. Não é por aí que a banda toca. A banda toca, em cima até da minha experiência do programa de 12 Passos,
da seguinte maneira: leve o que precise e deixe o resto, não é? Leve o que precise. Ali tem alguém dizendo alguma coisa que acha que pode ser importante para alguém no mundo. Pode não ser você, né? Mas leve o que precise, aquilo com que você se identifica, ou aquilo que você tem interesse, e o resto você deixa ali. Funciona assim nas reuniões das Irmandades do Programa de 12 Passos, como a ANA, Mulheres que Amam Demais, Anônimas, Comedores Compulsivos Anônimos, em todas as Irmandades que têm anônimos, né, que respeitam o Programa de 12 Passos de AA, que foi quem fundou o programa em 1935, Bill W. Então, essas pessoas sabem, elas não entram na sala para pegar tudo, achar tudo ótimo, né? Agora, muitas salas, essas salas todas, estão fazendo encontros virtuais, né? Então é bom, porque ali tem muito respeito ao anonimato de todas as pessoas, e eu costumo dizer, é bom, bonito e barato, né? Porque você não paga nada, mas você se enriquece com a experiência do companheiro, que pode ter tido uma experiência boa, mais ou menos, ou ruim, mas eu vou atrás da experiência dele, porque lá não se dá conselho, né? Eu vou atrás da experiência dele, trago para mim o que eu posso usar para mim. E o resto eu deixo lá. O resto é dele, é da vida dele, não é da minha vida. É da vida dele. Então, respeite-se isso, né? Então, ao invés de ficar... Outra coisa que é muito interessante, eu quero dar um espaço para esse tema, né? Que é a fofoca, né? E eu, como compulsiva, posso ser muito fofoqueira, né? Eu não escolho que eu sou não escondo que eu sou uma compulsiva, né? Que eu tenho essa doença, mas dentro da nossa personalidade compulsiva está incluído que nós podemos fazer muita fofoca. E eu só quero lembrar a vocês algo que o programa me lembra e que é fundamental. Se for bom, se for muito bom o que eu estou recebendo de informação para o mundo, eu divulgo. Dou autoria sempre que possível, divulgo, eu transmito. Mas se não for bom, eu deixo comigo. Deixo calado em meu coração. E o meu coração metamorfoseia, olha que essa palavra ficou difícil, faz a metamorfose daquele ódio, daquele rancor, daquela miséria, para voltar com aquele conteúdo horrível para o mundo. Entende? Então é muito importante que quando agora nós estamos vendo a fofoca, através das fake news, não é? Todo mundo falando em fake news, né? E eu falando em fofoca, mas dá no mesmo. Mas a fake news tem aquela cara de mau caráter, né? Porque é criada, oi Mariane, ela é criada para prejuízo do outro, né? Ela tem uma cara ruim, de maldade, né? Eu invento, não é só fofoca porque eu recebi informação e passei adiante. Eu invento, eu boto toda uma carga bem negativa, bem feia, num conteúdo de uma informação e deixo ela caminhar no mundo, né? Eu lembro agora, recentemente, eu tenho uma postura político-partidária, eu tenho, principalmente política, mais política do que partidária. Então, no meu Facebook, eu passo adiante todas as notícias que têm a ver com essa minha posição política. E não tenho a menor preocupação se as pessoas vão gostar, ou não tenho mesmo. Mas eu estou agora observando que eu preciso ter mais atenção para verificar a informação que está chegando para mim antes de compartilhar, né? Porque essas informações chegam para mim, me botam com aquela carinha feia, né? Carinha de raiva, ou chorando, né? Também é isso, mas lamento. Esse é o sentimento que aquelas coisas me trazem. Eu faço o meu possível para, né, disseminar amor, bom entendimento na vida, mas tem coisas que estão ultrapassando esses limites. E aí não tem problema nenhum para mim, eu também assumo, né? E coloco isso ali. Mas, né, no outro dia, eu publiquei uma poesia linda, 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 linda. Eu disse, gente, que beleza isso aqui.
publiquei, né, coloquei a autoria, que você deve colocar sempre que possível. Quando for autor desconhecido, colocar lá, autor desconhecido, né? Que pode ser que alguém conheça. Aí um primo meu disse assim, Aninha, Aninha, olha, é linda a poesia, realmente é, mas a autoria não é dessa pessoa, é dessa fulana aqui, aí me deu os dados, né? Cara, eu tive que correr lá no Face, sabe, fazer a minha reparação para algo que eu, na maior boa-fé, né, tinha feito uma publicação indevida em nome de alguém, né? Atribuir uma autoria indevida. Então isso não me deixou feliz. Aí eu comecei a pensar formas de usar esses sites que dizem para você se aquilo é fake ou não é fake, para dar melhor conteúdo às coisas que eu posto. Entende? E acho que todos devemos fazer isso. Agora nós temos vários sites, eu ainda não tenho muito conhecimento disso que eu estou falando aqui para vocês. Ainda não usei muito, né? Alguma coisa que chega para mim que é fake, eu também repercuto como fake, né? Porque é bom que as pessoas saibam que aquilo é fake, né? Mas eu digo, eu testar uma publicação minha em algum desses sites para ver se é fake ou não é fake, né? Então ainda não tenho muito esse exercício, mas acho que todos nós devemos fazer esse exercício. Nesses tempos, então agora dentro da política, com eleições e tal, nós temos que ter um cuidado imenso, imenso, né, sobre o que nós divulgamos, sobre o que nós postamos, né? Isso pode ganhar uma eleição, isso pode não ganhar a eleição, não importa, né? Mas onde eu estiver, que eu esteja contribuindo com uma verdade, não com uma mentira, né? Ontem no debate, se vocês viram, e eu tive que ver, porque me interessa esse tipo de comunicação, né? Então, no debate de ontem, nós vimos uma pessoa que não parava de falar, ainda um vice lá do Trump, não parava de falar, ele excedia o tempo dele e tal, e uma pessoa dizia assim para ele, Senhor, 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 deixa eu terminar e depois o senhor fala. E várias vezes ontem a candidata lá do Democratas fez isso. Senhor, senhor, deixa eu terminar, o senhor depois fala, né? Então isso foi visto. E isso disse para as pessoas que estavam vendo aquela cena quem é um e quem é o outro, não é? Você interromper uma pessoa que está falando para dizer uma bobagem que não é nem pertinente, né? Então é uma coisa que não é bom para o humano, né? Para a nossa humanidade, para o nosso contato humano, nosso contato amigável, educado, né? Não é bom. Então, eu estou chamando a atenção desse momento, né? Em que nós vamos começar a ver agora, vem os debates aí, né? E tal, para vice, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. Vem toda uma campanha que é lamentável e triste, que é pela televisão, com minutos, né? Em que pessoas aparecem de formas lamentáveis, né? Às vezes muito estranhas, de uma forma muito esquisita, e nós estamos lá assistindo, né? Mas tem que assistir, né? Tem que assistir para escolher bem, né? Se sentir fazendo uma boa escolha, né? Não que nós tenhamos tantas boas escolhas assim no nosso país, mas nós devemos assistir tentando fazer depois uma boa escolha, né? E agora, para lembrar sobre isso, que eu não queria deixar passar, é que vamos fazer assim. Se eu tenho um candidato que eu já pensei, que eu já vi, que eu já olhei, que eu já pesquisei, que me agrada, eu voto no meu candidato, né? Porque, de qualquer forma, esse poder da comunicação caminhar mais rápido pela internet, né, pelos sites, né, não vai ganhar a velocidade que uma fala minha teria ao comentar com os meus amigos mais perto, com minha família, fulano de tal ou ciclano de tal. Então, ninguém vai conseguir ter mais velocidade de contágio, né, de disseminação que a internet. Então, não sintam, não imaginem que vocês já fizeram a melhor análise, que vocês são muito, muito bons nisso,
e a ponto de querer passar para o outro a sua decisão. Isso hoje, essa contaminação, essa disseminação verbal por palavras, né, assim, no contexto dos pequenos grupos, né, ela está muito esgotada. Então, o meu poder de falar, por exemplo, aqui alguma coisa, para que fique sendo ouvida para todo mundo, é relativo. É bem relativo, mesmo que seja um Facebook aberto e tal, né? Que eu nem sei quantas pessoas têm, não, na verdade também não me importa muito. Eu estou falando para alguém, alguém está me ouvindo, esse é meu compromisso, até espiritual, né? Esse é meu compromisso de vida, palavras que andam. Mas eu não pretendo fazer isso para campanha de pessoas. Por quê? A campanha, as pessoas têm uma internet que viraliza muito mais rápido que qualquer palavra de Ana Camargo, né? E que elas façam via internet, né? Elas façam por essa via a melhor disseminação das suas ideias, dos seus propósitos, do que elas querem fazer. Então, a minha comunicação nunca será maior que eu entrar no site de um candidato e ler para fazer meu próprio juízo. Estou só lembrando essa parte porque agora fica assim aquela coisa, vota em fulano, vota em ciclano, vota em ciclano, porque fulano fez isso, vai fazer aquilo. Gente, calma aí, nós temos muito acesso hoje a informações, né, que nós podemos rapidamente analisar, porque somos pessoas muito inteligentes, analisar e escolher o que nós vamos querer para o nosso país, né, para a nossa cidade, para o nosso município, para o nosso estado. Então, por favor, né, porque isso às vezes causa uma porção de confusões, discussões até, né, discussões na família, discussões entre amigos, né, sou isso ou sou aquilo, aquela dicotomização que aconteceu aqui no Rio, né, ser um partido ou outro, né, e essa dicotomia, esse contraditório dos partidos, eles têm que resolver neles, né? Nós temos que ter o nosso candidato em que nós pesquisamos, aquele que nós achamos que é justo, pegar e fazer um voto nele, né? É um voto. O voto é isso, é votar, é dar em confiança. Nada me diz que aquilo vai ser comprovado. Eu só tenho um vocatio, uma vontade, é um voto. Eu dou um voto, e esse voto é um voto de confiança. Não é um atestado de idoneidade, não é um atestado de que isso vai dar certo. Não, é apenas um voto. E todos nós queremos o melhor para nós, para a nossa cidade, para as nossas famílias, né? Emprego, enfim. Nós estamos precisando muito, né? O momento é de muita necessidade, né? E sobre, agora eu queria dar uma palavrinha que não tem muita coisa a ver com a comunicação, mas até tem, que é como nós estamos nos colocando diante da ameaça do Covid-19, né? Com a importância que a gente dá com responsabilidade às notícias que nos são passadas, né? Então eu vou lá, digamos, num jornal qualquer, que tem uma opinião médica, né, científica, eu vejo que aquele meu município ele está parado, né, parado, e aí eu me coloco como se tudo já estivesse resolvido, né? Isso é uma fantasia, porque a realidade é parado, mas não em declínio, né? E depois que eles inventaram aquele tal do QI, que tem que ser menos de 1 para garantir que a situação está em decrescente mesmo, ficou mais fácil ainda para nós. Mas repare, as pessoas entendem o que elas querem e como elas querem. Então elas pegam uma informação de que está estabilizando e ela vai para a rua, não é? Então vejam bem como os conteúdos, o que a gente ouve, né? Nós trabalhamos em nosso interesse, ok? Isso é um fundo da comunicação. Qual é o interesse? Né? Que interesse a Ana Camargo tem de vir aqui fazer isso? Qual é o interesse? Né? E quando nós vamos
para uma situação como a gente está vivendo no mundo, né, no Covid, nós temos que pensar o que a nossa prática, o nosso pensar, o nosso sentir e o agir, se eles estão de acordo, né? Eu não posso pensar que uma coisa está debelada, não está, né? Toda a ciência diz que não está, mas eu achei que é porque eu distorço, né? Essa distorção da comunicação, ela é muito rápida e muito fácil, e ela se dissemina muito rapidamente, né? Então, muito rapidamente você pode ter praias cheias, muito rapidamente, né? E as pessoas numa certa euforia, porque elas estão agora livres, né? Por uma comunicação totalmente distorcida. Distorcida a meu favor, né? Para o que eu quero que seja. Nós estamos assistindo também isso nas escolas, algumas escolas abrindo. Eu entendo perfeitamente que as mães já estejam aqui, já falei várias vezes sobre esse assunto aqui no encontro, no conversando, né? A gente entende perfeitamente que as crianças também já estão de saco cheio, ok, né? Mas até que ponto eu vou disseminar que isso é uma coisa boa? Que eu posso fazer isso, que eu devo fazer isso, né? Esse poder de influência das palavras, né, que nós temos, nós não podemos esquecer que quando alguém fala, alguém ouve. E se essa pessoa ouvir e distorcer o que eu estou falando, ela vai passar adiante o que ela recebeu distorcido, não é? Então, se eu distorço uma comunicação para poder ir para a praia amanhã, né? Isso já ficou distorcido. E eu vou passar essa distorção para frente, o que é pior e mais lamentável. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós opinarmos, porque ainda estamos sob efeito do Covid, quando nós opinarmos sobre essa pandemia, essa loucura. Eu nunca tinha perdido ninguém perto de mim, né? Hoje eu soube que um ex-paciente meu de 30 anos, uma mente brilhante, um rapaz com 24 ele já tinha defendido uma tese de mestrado, né? Tinha feito uma dissertação de mestrado, pessoalmente brilhante mesmo, e que ontem morreu, né? Morreu por Covid. Covid, né? Entubado e tal, não resistiu. Um cara forte, um cara que fazia esporte, estava até ficando muito, muito zangado de ficar em casa, mas acabou padecendo de Covid, né? Então a gente não pode, nós estamos diante de uma situação pandêmica, né, que ninguém pode garantir nada, mas nós podemos nos proteger. Eu acho que vocês devem fazer assim com as suas mãos. Eu me protejo e eu me defendo. Eu me protejo porque aqui eu faço um escudo mesmo. Se sintam com as suas mãos fazendo um escudo. Eu vou me proteger de tudo, né? E aqui eu me defendo. Essa defesa já é uma guarda alta, né? O pessoal que faz luta sabe que se eu venho para cá, eu já cobri todos os principais pontos aqui de maior vulnerabilidade. Então, eu me protejo e eu me defendo. Eu quero deixar vocês com essa imagem do eu me protejo e eu me defendo, esperando que de verdade vocês fiquem mais atentos ao que falam, ao que ouvem, né? Como estão ouvindo, como estão falando, modulem sempre que possível o jeitinho de falar, gentileza gera gentileza. E, mais uma vez, eu quero dizer que eu vou realmente fazer esse seminário semana que vem, por essa necessidade que eu vejo que é emergente. Realmente existe uma necessidade muito grande de nós nos melhorarmos no quesito comunicação com o outro, melhorando a comunicação com o outro, ok? Isso aí a Letícia está colocando aqui, para quem se interessa, né? Tem que falar com ela no nosso telefone lá do consultório, para reservar uma vaga, né? Vai ser feito pelo Zoom. Então, queridos, se protejam aqui, né? E se defendam, ok? E cuidado para que essas palavras, as nossas palavras, não sejam usadas como instrumento na mão de alguém, né? Que não é tão bem intencionado quanto eu ou vocês, quando nós estamos falando alguma coisa, né?
que não sejamos nós a disseminar notícias fake, notícias que não existem a nosso favor. Que não sejamos nós, que estamos aqui em plena quinta-feira, né, atraídos por melhorando o relacionamento com o outro, interessados nessa possibilidade de melhora. Então, que não sejamos nós. Isso nós deixamos para quem quer, acha que pode fazer e que fica impune, né? Mas nós aqui temos um outro tipo de responsabilidade, nós todos que estamos aqui hoje, ok? Então é isso, eu me protejo e eu me defendo. E com esse gesto, eu quero deixar para vocês uma boa semana, um bom final de noite, um bom final de semana, né? Que amanhã é sexta-feira, sábado, domingo, descansem, hashtag fiquem bem, hashtag se cuidem, né? Se cuidem de verdade, amorosamente. Então, beijos, 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 beijos. E até daqui a 15 dias, que vai ser dia 22, né? Vamos ter outro conversando aqui. Eu ainda não sei o tema, mas isso vai ser divulgado para vocês, tá bom? Então é isso. Beijos. Fiquem bem, ok? Fiquem bem. Tchau.